Olá, amigo telespectador da rede de TV Mais TV Arte HD. Começa agora mais um plantão de notícias e você acompanha conosco todas as notícias que foram manchete no Brasil, no mundo e também as notícias locais. Europa escaldante, continente registra temperaturas recorde. Nova estratégia de mercado lesam consumidores que pagam mais por produtos com menos peso. Agentes do IBGE começam treinamento para colher dados que mostrarão a nova radiografia do país. O Brasil registrou 156,4 milhões de pessoas aptas a votar nas eleições de outubro de 2022. Mulheres são a maioria de eleitores e minoria nos parlamentos. No Rio, a PM e Uber testam botão de emergência para passageiros e motoristas. As notícias locais, a previsão do tempo e o esporte, você fica sabendo agora no plantão de notícias da Rede de TV Mais. Uma onda de calor que atinge a Europa segue provocando intensos incêndios florestais. Milhares de hectares foram consumidos pelo fogo, que persiste especialmente na Espanha. Cerca de 510 pessoas morreram por causa do calor escaldante do país. A temperatura em Paris, na França, bateu o recorde de 39 graus centígrados e deve subir para 41 graus centígrados ainda esta semana. Em Londres, na Inglaterra, caminha para o mesmo cenário e está em alerta. Serviços já foram cancelados e o pedido do governo é que as pessoas fiquem em casa. Acompanhem conosco a notícia. Nos últimos dias, as atenções na Europa estão voltadas para este objeto aqui, o termômetro. Isso porque essa linha vermelha não para de subir e caminha para o seu recorde em vários países do continente. De hoje para amanhã, o Reino Unido espera uma temperatura de 40 graus. Os europeus estão literalmente cozinhando sob um sol escaldante. É tanto calor que foi decretado alerta de emergência nacional. Quem conseguiu fugiu para se refrescar na praia. Esta aí fica na costa sul da Inglaterra e lotou de gente hoje. Quem não tem uma praia por perto, busca alívio como pode. Em Londres, a fonte da praça de Trafalgar virou até ponto de banho para pessoas e animais, mesmo isso não sendo permitido. O calorão fez algumas escolas cancelarem as aulas e companhias de trem suspenderem os serviços. O pedido do governo é para que as pessoas fiquem em casa, mas muita gente preferiu sair para tomar sorvete, conversar ao ar livre, ler embaixo de árvores. Paris também enfrenta um solzão recorde. Hoje a temperatura bateu os 39 graus e amanhã deve alcançar os 41. Por lá, não só o sorvete tem salvado as pessoas. Lugares chamados de cool rooms, onde a temperatura interna é bem mais amena, foram abertos para que idosos possam sentar, tomar um copinho d'água e amenizar o desconforto. E quem mais vem sofrendo com essa onda de calor é a natureza. Vários incêndios florestais foram registrados nos últimos dias na França, em Portugal e na Espanha. O calor intenso já matou 510 espanhóis. Em Zamora, uma província espanhola, um homem corre em chamas tentando fugir de um fogo sem fim. Milagrosamente, ele consegue escapar. Segundo a agência Reuters, ele foi levado de helicóptero para um hospital. Os bombeiros têm sido fundamentais para conter as chamas. Milhares deles trabalham incansavelmente. A União Europeia tem monitorado a situação e enviado mais homens. Apesar de todos os esforços, milhares de hectares já foram consumidos pelo fogo. Reduflação. Você sabe o que é? Esse é o novo nome de batismo de uma prática nociva ao consumidor. Atentos na hora das compras, o consumidor já percebeu que vários produtos vendidos nos mercados e supermercados têm diminuído de tamanho, mas o preço, esse continua o mesmo.
É o que, no final das contas, significa que o produto encareceu. A prática ficou tão disseminada que chegou até ter nome: reduflação. Acompanhe essa matéria com a gente, muito interessante, para que vocês, consumidores, continuem atentos. O preço é o mesmo, mas a quantidade cada vez menor. A prática não é nova nem ilegal, já tem até nome: reduflação. A estratégia das empresas é fazer com que o produto possa ser adquirido pelas famílias que têm menor poder de compra agora. Basicamente, a família não ia ter condição de comprar. Abaixando o ticket médio, ela consegue comprar o bem, mesmo levando menor quantidade para casa. Mas para não ser considerada abusiva, a redução precisa ser muito bem informada. Uma portaria do Ministério da Justiça determina que no rótulo devem constar as quantidades antes e depois da alteração. Também precisa constar a redução em termos percentuais e absolutos. Tudo isso em letra maiúscula e em cores bem diferentes do resto do rótulo. As informações precisam constar na embalagem por pelo menos 6 meses. O que não pode é haver uma redução da quantidade ou do tamanho do produto sem que isso seja avisado de modo ostensivo ao consumidor. A partir do momento que você compra com uma determinada frequência aquele produto, você deixa de examinar aspectos que, em tese, você olharia numa primeira compra. E é aí que, se não houver uma informação clara e adequada, se torna ilegal a prática. Agentes são treinados antes de ir a campo para o censo de 2022. Em todo o país, os agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, começaram a visitar os quase 90 milhões de domicílios brasileiros, nas zonas rurais e nas zonas urbanas. Em 1º de agosto, será o início de mais uma nova radiografia do país, e para que todas as informações sejam colhidas de forma correta, os 220 mil recenseadores serão capacitados. O processo de treinamento já começou. Acompanhe. A meta do IBGE é visitar regiões urbanas e rurais, é chegar a todos os recantos, percorrer comunidades e aldeias e incluir, inclusive, os imigrantes que vivem no país. Para isso, o censo deverá cobrir mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território nacional. E foi dada a largada. Os recenseadores contratados por 3 meses para formar a tropa do censo 2022 se preparam para a tarefa. Esse estudante de 16 anos é o mais novo entre os contratados e não esconde a expectativa. Eu espero que, ao atender cada domicílio, os moradores atendam a gente com educação, e respeito. Os futuros recenseadores vão aprender como abordar as pessoas, preencher questionários e garantir a coleta fiel dos dados. Na capital do país, são mais de 1 milhão de domicílios a serem visitados. A partir de 1º de agosto, os 220 mil recenseadores saem às ruas com uma missão: visitar 89 milhões de domicílios. Chegou a hora de atualizar a radiografia do país. Saber, por exemplo, quantos somos, como vivem os brasileiros em 2022, o nível de escolaridade, profissão, emprego e renda. Descobrir quantas crianças e jovens frequentam a escola e detectar o nível de envelhecimento da população. O Brasil registrou 156,4 milhões de pessoas aptas a votar nas eleições de outubro de 2022. E sabemos que as mulheres são maiorias dos eleitores. Medidas tentam aumentar a representatividade. A maior parte do eleitorado brasileiro é de eleitoras. As mulheres são 53% de quem poderá votar em 2022. Mas o número delas, das mulheres eleitas, não chega nem perto disso. Elas estão à frente de apenas 12% das prefeituras e só 15% dos congressistas. Acompanhe conosco essa matéria muito interessante, onde é ressaltado que cada vez mais as mulheres lutam por uma participação mais efetiva no legislativo e na política nacional.
Os partidos políticos têm até o dia 15 de agosto para registrar seus candidatos para as eleições de outubro. Na hora do registro, devem ficar atentos a uma regra. No mínimo, 30% dos concorrentes devem ser candidatas mulheres. Não só a legislação, mas a própria jurisprudência, por meio da atuação dos tribunais, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, ampliou essa proteção não só para as vagas, mas também para a partilha do fundo eleitoral, chamado fundo eleitoral, e também para a participação do tempo de propaganda eleitoral gratuita. Por quê? Porque não adiantaria nada você garantir nominalmente, linearmente, a quantidade de vagas, se também não desse uma forma, um instrumento para que essas mulheres conseguissem levar suas mensagens ao colégio eleitoral, ou seja, as pessoas que votam. Tudo isso para mudar o quadro de baixa representatividade feminina na política. Se por um lado elas são a maioria da população brasileira, por outro ocupam apenas 12% das prefeituras e 15% do Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, há apenas 77 deputadas federais para um total de 513 vagas para o cargo. No Senado Federal, são 15 senadoras contra 66 senadores. Chega! É hora de ocupar o nosso lugar. Neste momento que antecede o pleito, o Tribunal Superior Eleitoral realiza em rede nacional a campanha Mais Mulheres na Política 2022. A ação é composta por vídeos, áudios e cards veiculados em emissoras de TV, rádio e nas redes sociais, para incentivar o engajamento feminino na política e, assim, tornar esse ambiente mais plural e representativo. A literatura defende, e eu também acredito, que a presença de mulheres vai trazer à tona pautas diferentes do que os homens podem trazer. Algumas questões ligadas à saúde da própria mulher, à saúde das crianças também, a saúde menstrual, que a gente fala muito. E agora uma notícia para passageiros e motoristas. A Uber começou a testar uma nova função do aplicativo. Para aumentar a segurança, um botão de emergência já pode ser acionado nas viagens pelo Rio de Janeiro. Renato é motorista de Uber há 4 anos e convive com a sensação de insegurança ao circular pelas ruas do Rio. Ele tomou a decisão de trabalhar de dia para minimizar os riscos. Me sinto exposto. O dia todo na rua, a gente pega passageiros realmente que a gente não sabe quem é. Eu me comunico muito com a minha mulher e eu tenho um amigo, né, que ele é Uber também. E a gente se comunica muito no dia a dia, que ele trabalha no mesmo horário que eu, e a gente manda localização um para o outro, né? Em situações de violência, como assédio e assalto, durante uma corrida, motoristas e também passageiros passam a contar com um novo recurso dentro do aplicativo da Uber. É o botão de emergência, que funciona na Baixada Fluminense e também na capital. Com apenas alguns cliques, o usuário faz contato imediato com a central da polícia. A pessoa em perigo que acionou o botão do 90, ele não precisa falar o telefone. As informações básicas que nós necessitamos para gerar a ocorrência já estão ali integradas ao nosso sistema. Então, com isso, a gente pode dar prosseguimento à ocorrência, mesmo que não seja possível um diálogo entre o solicitante e o atendente do 90. Até agora, a Polícia Militar atendeu 16 ocorrências e já conseguiu recuperar 2 carros roubados. A iniciativa é a primeira do gênero feita pela Uber no Brasil e já é realidade nos Estados Unidos e no México. Bom, como vocês viram aí, seja muito bem-vinda essa medida, mas a ferramenta ainda não tem data para ser aplicado nos outros estados do país. Mas em nota, a Uber disse que estará à disposição das autoridades se houver interesse na iniciativa. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes.
Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. Retomando o nosso plantão de notícias, você confere no segundo bloco as notícias das cidades com o jornalista Maurício Aragão. Prefeitura de Teresópolis acolhe pessoas atendidas no sopão após o incêndio. Policiais recuperam caminhão roubado em Magé. Guapimirim passa a contar com mais 2 unidades de conservação. E em Rio das Ostras cadastra artesãos para programa do governo federal. Olá, meu amigo Antônio Alexandre. A gente começa trazendo aí novamente imagens do incêndio criminoso ocorrido na Associação Beneficente Sopão, em Teresópolis. A prefeitura do município, após o fato, que nós vemos aí imagens do Cacau Repórter, e após já a detenção do acusado de ter cometido o crime, na verdade o acusado já até teria admitido que colocou fogo no local após um desentendimento com frequentadores do mesmo, a prefeitura diz que imediatamente após o ocorrido determinou a Secretaria de Desenvolvimento Social que preste assistência às pessoas em situação de rua que estavam abrigadas no espaço, fornecendo dormitórios e refeições, de forma semelhante ao que já era oferecido pela instituição. Também, segundo a Prefeitura, prestaram os primeiros atendimentos equipes das Secretarias de Segurança Pública, através da Guarda Civil Municipal, em apoio às ações dos agentes da Operação Segurança Presente ao Corpo de Bombeiros e também os servidores da Secretaria de Esporte e Lazer, já que as pessoas que estavam abrigadas no sopão foram levadas para alojamentos existentes no ginásio Pedrão. Também a Defesa Civil esteve vistoriando o local e felizmente não havia risco de desabamento, já que o incêndio não atingiu todo o prédio, embora destruiu muita coisa, inclusive o telhado. E agora o momento é de, primeiro, um impacto na cidade, né, das pessoas lamentando o ocorrido num local em que é prestado uma assistência social há muitos anos e de grande relevância, e agora a necessidade da população cada vez mais auxiliar essa obra social para a sua devida recuperação. E nós temos aí imagens de caminhão que foi roubado na rodovia Rio-Teresópolis, no sábado, dia 16, e recuperado por agentes do 15º Batalhão de Polícia Militar de Duque de Caxias. 2 homens foram presos e, no momento da ação, foram ainda apreendidos um simulacro de arma e um bloqueador de sinal. Os policiais receberam alerta sobre veículo roubado na rodovia. 2 criminosos, ao perceberem a movimentação da polícia, abandonaram o caminhão e fugiram. No entanto, eles foram localizados após cerco tático na região e foram levados, assim como o veículo recuperado, para a 60ª Delegacia de Polícia em Duque de Caxias. E começou nesta segunda-feira e prossegue até a sexta-feira, dia 22, a coleta de sugestões dos moradores de Magé para o Orçamento Participativo 2022, no aplicativo Colab ou no site magé.rj.gov.br ou ainda através dos locais que estarão tendo atendimento presencial para as pessoas que queiram participar. Vale lembrar então os locais: no primeiro distrito, Calçadão da Rua Doutor Siqueira; segundo distrito, no 24 Horas de Santa Aleixo, na Unidade de Saúde da Família Jardim Esmeralda; no terceiro distrito, no CEPAM; quarto distrito, na Praça da Estação; quinto distrito, no 24 Horas de Mauá; e no sexto distrito,
em 3 locais: Praça 7 de Setembro, Ginásio Poliesportivo Renato Medeiros e no Largo do Canal, no Maurimácia. A cidade de Guapimirim ganhou, através aí de publicação em Diário Oficial, de 2 decretos, mais 2 unidades de conservação municipais. São o Refúgio da Vida Silvestre do Sucavão e o Monumento Natural Municipal da Concórdia. Ambas as unidades já se inseriam em zonas de amortecimento e servirão como uma espécie de tampão em áreas limítrofes a outras unidades estaduais e municipais. Segundo ainda a Prefeitura de Guapimirim, com a proteção legal desses territórios, será ampliado o poder de fiscalização, já que a proteção dessas áreas é de interesse federal, estadual e municipal. Vale lembrar que, além de todo o ganho ambiental, isso vai promover um incremento no ICMS verde, que Guapimirim vem recebendo, que se destacou, como noticiamos recentemente, consolidando ainda mais nessa questão de destaque de Guapimirim em termos de preservação, que valeu recentemente prêmio para a cidade entre municípios que se destacaram no ICMS verde. A Prefeitura de Rio das Ostras realizou na última semana um cadastramento pelo Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, onde foram registrados 175 artesãos de Rio das Ostras em programa do governo federal. A iniciativa foi parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, ainda junto com a Fundação de Cultura e o Governo do Estado. Uma equipe da Secretaria de Estado de Turismo ficou por 3 dias na cidade para fazer o cadastro e o recadastramento dos artesãos. Além de levar toda a documentação, os artistas tiveram que apresentar produto finalizado e uma peça inacabada para ser finalizada no local da avaliação. Quem ainda não fez pode se cadastrar, basta para isso comparecer à Secretaria de Turismo, que fica na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, na extensão do Bosque, às terças e quintas-feiras de 9 ao meio-dia, ou na Fundação de Cultura, toda quarta, também de 9 ao meio-dia. Fiquem agora com a previsão do tempo, com as notícias do Clima Tempo. Nesta terça-feira, os ventos que sopram do mar aumentam a nebulosidade em grande parte do litoral de São Paulo, estado do Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Ainda vai ser um dia marcado por sol, mas com períodos de variação de nuvens nas capitais do Rio e também em Vitória. Ainda tem previsão de pouca chuva de forma muito isolada em áreas do norte do Espírito Santo e também no Vale do Ribeira, mas não tem previsão de grandes alertas. A maior parte do estado de São Paulo e também Minas Gerais, com tempo firme e extremamente seco. Aos poucos, as temperaturas voltam a subir. A umidade relativa do ar ainda continua abaixo de 30% na maior parte do centro e oeste mineiro e também no interior paulista. A máxima em São Paulo chega aos 25 graus. Em Vitória, máxima de 28 graus nesta terça. Em Belo Horizonte, máxima de 26 e no Rio de Janeiro as temperaturas sobem um pouco mais. A máxima chega aos 27 graus. E no futebol, a CBF sorteia nesta terça-feira, dia 19, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Com os times classificados São Paulo, América Mineiro, Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense, Fortaleza, Atlético Goianiense e Fluminense, são as 8 equipes vivas na briga pelo título. No programa Esporte Mais da Rede de TV, você acompanha tudo e fica sabendo os adversários da sua equipe, com as apresentações de Maurício Aragão e Isaac Iatti. E pela 17ª rodada do Brasileirão, no domingo o Flamengo ganhou do Curitiba por 2-0. Botafogo perdeu por 1-0 para Atlético Mineiro e no jogo de segunda-feira, o Palmeiras voltou a liderar o campeonato após a vitória sobre o Cuiabá por 1-0 no Allianz Parque. Essas foram as notícias da semana do seu plantão de notícias. Muito obrigado pela sua atenção e até breve com mais um noticiário retratando com tudo o que acontece no país e na sua região e na sua cidade. Obrigado e até a próxima.
Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor.